Tá gravando. Adoro. Esse joinha do Marley aí tinha que ter virado a figurinha, mano. Não, ô Perdiga, faz esse trampo depois, mano. Vira as figurinhas, mano. Esquenta não, que depois na filmagem a gente pega. Fala, galera! Está começando mais um BIMcast, seu podcast de BIM e tecnologia. Aqui comigo, meus amigos, sócios e parceiros. Fala, Rodrigão, tranquilidade? Tranquilidade, Elias. Ó, galera, me ausentei só um dia, mas tô de volta na correria. Ninguém Fala, sentiu Marlinho! falta aqui, né? Tudo bem. E aí, beleza? Tranquilidade. Cara, não Fala, tá Perdigão, sossegado? Tranquilo, cara. Fiquei sabendo que o podcast que a gente não participou foi o melhor de todos. Foi o que foi que as más línguas disseram aí Mas foi o mais nos grupos. assistido? A nossa audiência clamou por isso. O cara falou, finalmente esses caras saíram do Se do foi vídeo. o mais assistido, provavelmente é porque virou o melhor podcast. Sabe por quê, mano? É porque a gente chorou tanto nesse podcast passado, mano. Mas chorou tanto. A gente afogou as mágoas nesse podcast, mano. Mano, quem é que aguenta ouvir Botou vocês um dois corotinho aqui do chorando, lado, mano? aqui, ó. Meia hora, imagina, os dois chorando meia hora. Mano, ninguém segue meu PEP, mano, meu PEP tá lá com tudo certinho. Eu ponho minhas coordenadas e ninguém segue minhas coordenadas. Aí, filho. Ah, um beijo, Marlinho, um beijo nessa samba canção. E aí ficou meia hora, não. Ele ficou 1 hora, mano. 1 hora chorando. 1 hora. Esse pai ele compartilhou a Coitado. tela falando, ó, no PEP, eu disse que tinha que ser assim, eu tinha que... O pessoal assistiu o podcast passado assim, com uma mão no coração, assim, ó. Nossa, mano, eu me compadeço com esses caras aí, mano. E o violino, Pô, não, Os caras têm violininho aqui, razão, ó. Ó o violininho aqui, ó. Bom. Bom, o tema de hoje muda-se completamente, a gente vai pra treta, a gente vai pra briga. Hoje, quem é projetista treta com quem é instalador e vamos ver quem leva essa briga aí. Porque um quer beleza, o outro quer economia e velocidade. E muitas vezes, um pode fazer isso e o outro também. Vamos ver o que a gente descobre aí. Por onde que a gente pode começar, Rodrigão? Sei lá, quer falar de quê? De hidráulica, de elétrica, de qualquer outra coisa? Ó, Sem ser hidráulica. vamos fazer o seguinte. Vamos escolher uma disciplina primeiro. Eu acho que assim, ó, a disciplina você Ações, vai, escolhe, quero ver. disciplina você escolhe, mas o conceito que eu acho que seria legal trazer Hum. é a mente do projetista se construindo e pensando sobre o projeto e o que mais te interessa dentro do que você está projetando. Quando você Ótimo. projeta, hoje, eu com a cabeça de lá de trás e agora, aquilo que hoje é diferente para você em relação ao projeto. Aquilo que você mais se preocupa. Vamos lá, é interessante. Eu vou falar, né, sobre incêndio, né, porque eu faço projeto de incêndio, na parte de hidráulica, né, faço incêndio e esgoto e água fria. Então eu vou escolher a disciplina incêndio, tá? No incêndio, né, a gente preza o quê? Né, a gente calcula, né, a quantidade de bicos que vai ser no ambiente, né, naquela planta, loca os bicos, e aí a malha, né, de ramais e subramais que vai alimentar esses bicos, a gente já pensa em algo mais, tipo, aqui, vamos colocar aqui mais próximo da parede, vai ter fixadores, né, a gente tenta deixar uns diâmetros mais, vamos dizer que, tipo, iguais, né, uma rede principal com diâmetro só, e aí sai vários ramais, né, para, tipo, ter um diâmetro mais iguais, né, vamos dizer assim. Você não pode ter, tipo, uma rede que começa com 50, aí vai diminuindo para 40, depois 32, aí depois 20, 25, Pensando em e vai simetria. embora. Isso, então a gente tenta, né, fazer algo mais simétrico com os diâmetros mais né, melhores, assim, né, vamos dizer assim. E aí, essa divisão, né, essa divisão de subramais, eu tento, né, fazer a compatibilização de acordo com o que tem no projeto, né? Puta, tem uma viga aqui, né, eu vou tentar furar no meio dessa viga, né? Tem uma viga, 2 pilares aqui, uma viga aqui. Vou tentar passar o ramal no meio dela e fazer a distribuição dos bicos, né? Não vou passar nem muito para cá, nem muito para cá, né? Só quando tem algum motivo de compatibilização, né? Então eu já penso, né? Já vou projetando pensando nesse tipo de coisa, né?
E é isso, né? Na parte de esgoto, vamos lá. Eu tento deixar algo mais visualmente, né? Tanto para projeto, mais simples de se documentar, né? Vamos dizer assim. Mesmo que gaste um pouco mais de conexões, de tubulações, o caminho, né? Que vai fazer. Mas é porque é difícil, né, representar isso só falando e mostrando com os dedos, né? Seria legal mostrar alguma coisa, né? Mas, por exemplo, algum desvio de prumada, né? Simplesmente a gente pode pegar a prumada, se ela tem que ir do ponto A para o ponto B aqui em cima, a gente pode fazer talvez um 45 direto, né, de uma prumada para outra, né? Mas o que eu penso é que, tipo, essa angulação, talvez, né, essa linha reta que vai ter de um ponto a outro, nem sempre vai ser os 45, né? Pode ser uma angulação diferente, né? Mas dá para ligar de um ponto a outro, né? A reta sempre é o caminho mais curto. Mas em termos de projeto, de beleza de projeto, talvez até de manutenção, é interessante a gente sair, né, um pouco, né, dessa prumada, colocar alguma junção com um cap, né, para você ter um acesso ali para poder limpar aquela tubulação. Então, talvez essa linha reta vire os dois catetos, né, de um triângulo, né, então de um triângulo retângulo, né? Então eu faço dois catetos, né, onde nesses dois catetos aqui eu tenho uma inspeção, né? Então eu tento visualmente também isso fica bonito e eu tento, né, pensar nesse tipo de coisa quando eu for fazer essa execução desses projetos, né? Então, Perfeito. essa é a visão de um projetista, né, quando vai fazer, né? Pegando agora uma outra disciplina, ô Perdigão, para ti, assim, no seu tempo de projetos, voltando agora mais para a parte elétrica, sistema, se você se dedicou mais, gostou mais disso, e na sua visão projeto, o que você mais se preocupa quando está executando? O que a sua planta mais precisa levar da sua essência como projetista? Vamos lá. Como eu já tive experiências em parte de instalações elétricas em obra, já trabalhei, já puxei cabo, já instalei eletrocar, já instalei tubulação, Já tentou passar montei uns 3 cabos ali caixinha. num 3/4, né? Sofrível. Rapaz, na época que trabalhava com cabeamento estruturado, Nossa. meu irmão, para passar cabo de rede tinha umas tubulações ali mal dimensionadas pelo projetista que eu falava, meu Deus do céu. Às vezes nem tinha projeto, a gente instalava, né? Mas enfim. O fato de eu ter trabalhado realmente com obra me trouxe uma visão mais do dia a dia. E como projetista, eu prezo principalmente, né, dimensionamento correto de tubulação, né, para que o cara que vai instalar não sofra, né, porque eu sei que é complicado, cara, quando vai instalar ter esse tipo de problema, mas ainda assim, buscar o menor caminho possível, né, o menor caminho que eu posso fazer, onde eu vou trazer mais economia para o cliente, né, então, Mas aí eu te pergunto uma quais coisa nessa tipos... linha. Desculpa te interromper. Você tem a opção de fazer um caminho 1 ou 2 metros mais longo, só que na estética do seu projeto vale muito, fica muito agradável. Ou você faz ele curto, vai ficar uma coisa meio fora de posição ali em si, mas de fato vai economizar em um eletroduto e em 3 fios de cabo. Qual que você prefere? Qual que mentaliza mais? Eu peso pela estética. Você preza pela Se é estética. nesse caso, se não vai ter um acréscimo considerável aí de material, cara, vamos pela estética para ficar um projeto bonito e um projeto de realmente fácil instalação e fácil manutenção. E fácil Eu acho leitura, que né? É interessante isso. É leitura leitura também, do cara que vai instalar isso. exatamente. Então é um conjunto, né? Não dá também só para a gente prezar só pela economia, mas também não dá para prezar ali também o cara que vai fazer a instalação, né? Então a gente sempre tem que fazer ali um meio termo, mas
no melhor cenário possível para todo mundo. Né? Então a gente tenta perfeito. trabalhar assim. E, Marlinho, agora tentando fazer um contraponto, né? Com base na visão do... O Marlinho que é inimigo, não é? É o verso? Eu discordo redondamente de vocês. Nossa. Pensando na linha dos rapazes aí que falam assim, tipo, se é 1 ou 2 metrinhos ali que vai aumentar, aumento mínimo ali de material, mas esteticamente meu projeto apresenta uma qualidade muito superior, facilita a leitura, ou como o Rodrigo falou, eu não vou ficar reduzindo o diâmetro aqui só porque pelo cálculo eu posso fazer isso. Não, vou deixar um diâmetro único aqui para fazer uma rede toda de uma simetria melhor e tal. Você tem algum contraponto nesse sentido? Como que é o seu pensar? Na essência de ter convivido com projetistas, ter projetado, pouco, mas projetou, encher o saco. Cara, E instalação. eu acho assim, meu pensamento é o seguinte. O objetivo de um projeto, no final das contas, é guiar uma execução, certo? Então o cara vai olhar o projeto e vai saber o que vai ser executado. O objetivo da engenharia é fazer mais com menos dinheiro, economia, certo? O grande desafio é você economizar no final das contas. E o BIM vem justamente para trazer benefícios em relação a isso no final das contas. Então, no meu entendimento, assim, a beleza do projeto, a parte estética é importante? Mas fica em terceiro lugar. Em primeiro lugar, para mim, está a efetividade. O coeficiente do meu projeto vai funcionar? Tem que funcionar, né? Segundo ponto, a economia. Terceiro ponto, a estética. Claro, se for um caso assim, tipo, 2 metros a mais de cabo, não vai fazer tanta diferença. Mas o perfil profissional, uma vez que você fala assim, olha, a gente tem aqui, a gente sabe, né? A gente tem a noção, né, de engenharia. Agora, perfil profissional de um cara que sempre fala assim, não, eu posso fazer um caminho mais curto, mas eu vou fazer um puta de um contorno para ficar simétrico o meu projeto. Isso eu não concordo, né? Se eu fosse o projetista ali, eu não faria isso. Por quê? Porque vai ter, no final das contas, o mesmo objetivo atingido, vai funcionar igual, né? E vai trazer economia. A questão é assim, não é pontual. O problema é quando se torna uma... como é que se diz? O problema é quando isso A se exceção torna... vira regra. Exatamente, quando a exceção vira regra. Né? Uma exceção, você fazer ali, gastar um pouco mais para deixar o negócio bem feito, esteticamente positivo, ok. Quando isso vira regra, é um problema, né? Porque você vai ter uma obra mais cara do que deveria, né? O que poderia economizar e acaba não economizando. Eu ainda Então, meio que o objetivo de engenharia não é cumprido totalmente no final das contas, né? E eu divido essa sua abordagem sobre o esteticamente agradável, porque tem dois estéticos aí, né? Tem aquele que no projeto tá estético, mas quando chega para a obra, não. Aí eu vou fazer um contraponto aqui. É o seguinte, existe uma questão aí, ó, que assim, o estético, ele geralmente, assim, dando uma visão de instalador, tá? Geralmente o estético, ele vai ser mais fácil para o cara instalar, né? E vai ser mais fácil para ele conseguir fazer uma manutenção futura. Então, se a gente pensa na estética também, acaba trazendo aí benefícios de tempo de execução, entendeu? Então, o cara ele vai instalar um pouco mais rápido, né? Do que de repente ele vai lá, volta, tem que fazer uma curva aqui e tal. Não, mas eu posso vir aqui para passar, já era, beleza. Mas fica bonito, fica legal. Mas aí, ó, esse exemplo que você deu aí, eu acho que ele já é justamente o contraponto. Porque assim, ó, o que acontece? A minha visão de projeto, né? E eu sempre fui um cara que eu sou muito detalhista com documentação. Porque a minha linha de raciocínio é o seguinte: aquela informação que eu preciso estar na planta é uma informação geral. Se ela for geral, eu ponho como uma nota. É uma informação específica daquela planta? Ok. Eu vou deixar ela aqui ou vou deixar ela no memorial? Não, essa informação não está lá no memorial, então precisa estar aqui na planta. Por quê? Porque o cara não tem uma bola de cristal para saber o que você pensou ali quando você deixou um ramal subindo e não falou para onde vai, por que está indo para lá. Então eu sou um cara que pensa da seguinte forma:
todo tipo de informação precisa estar lá. Nenhuma ponta pode ser solta. Essa para mim o é a cara não primeira vai lógica. ficar olhando o memorial pra Exato. relembrar. O cara Exato. vai ler o memorial uma vez e fala, tá, beleza, não tem nada muito diferente aqui do que eu já faço, e vai instalar. Aí depois eu vou para o seguinte ponto. Na instalação, como que faz? Porque não adianta eu ir por uma linha de projetista se eu sei que todos os instaladores não vão fazer dessa forma. E por que não vão fazer dessa forma? Porque não é eficiente para quem está na obra. Eu acho que o projeto tem que atender a obra sem descumprir nenhuma norma, sem descumprir nenhuma classificação do cliente. Porque às vezes você não descumpre uma norma, mas não atende à exigência do cliente. Então, atendeu a norma, atendeu as exigências do cliente, minha preocupação é atender a obra. E é interessante quando a gente vai para esse norte, porque é o seguinte, fazendo o contraponto do instalador, eu me tornei um projetista do instalador. E Cara, aí, por isso que eu acho que, todo projetista ele tinha que fazer um estágio na obra, velho. não, eu acho que tinha. E mais do que o estágio na Sério. obra, um estágio de reengenharia, porque o que acontece? Ocorre o seguinte, o cara, ele projeta um negócio que ele não faz a menor ideia do que é exatamente, mano. Porque quando você entra no escritório e um tiozão fala assim, põe aquela válvula ali, você leva aquilo pra sua vida e até o fim da sua vida você fala, mano, põe aquela válvula ali, mas, mano, É aquela válvula ali, né? é aquela válvula mas ali. por que eu uso a borboleta, não uso a não sei o quê? Por que eu não por que aquela 300 de bronze lá, é 300 MGA, alguma coisa assim? Por que eu não uso a válvula de esfera aqui? O cara não abre a cabeça dele para tipo, não, deixa eu entender exatamente como que é feito esse processo, né? E quando a gente vira instalador, por que o instalador ele é essa ponta que acaba sofrendo com o projeto, mas tem que fazer uma reengenharia em cima dele? Porque quando chega o instalador para fazer o projeto, o que ele primeiro faz? Ele faz um orçamento. E aí que está a sacada. O orçamento ele fez com base no projeto do projetista. Ok? Passou o orçamento para o cliente. Beleza, o cliente falou, ok, fechamos. Agora, o que o instalador faz? Ele pega aquele projeto e faz uma reengenharia em cima dele. Por quê? Porque talvez o projetista colocou um material ali que é 3 vezes mais caro e nem precisa. Não é assim, né? Assim, a gente precisa tomar muito cuidado para depois parecer que o projetista não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Não, não é isso. Mas, por exemplo, existe a chave de fluxo e um pressostato básico para fazer a função. Às vezes o cara coloca 35 chaves de fluxo e ele poderia trocar metade daquilo por pressostato. Um é 300, outro é R$1.000. Funciona do mesmo jeito. O que o ganho do instalador tá ali? Ele consegue trazer uma obra mais barata para o cliente dele e para ele. É um ganho-ganho. Engenharia. É reengenharia do processo. Então rola muito, 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 muito isso. E é engraçado porque quando você faz em reengenharia, é como você realmente fazer uma revisão do projeto. Mano, você encontra muita coisa que você fala, velho do céu. Velho do céu. Eu não sei se vocês estão nesses últimos tempos, né, com essa inclusão do BIM, parece que o pessoal não entendeu, né, que o BIM, né, é um projeto mais longo, né, que tem muita coisa para fazer, para detalhar, né, o nível de detalhamento é outro, né, e o projeto de CAD. E no CAD a gente não detalha tanto as coisas, né? A gente realmente deixa para a instaladora fazer todo o resto, né? Vamos dizer assim, né? Detalhes são muito específicos, né? No BIM não, no BIM a gente tem que fazer tudo de acordo com como vai ser modelado. Só que as gerenciadoras, a gente vai voltar em gestão BIM, as gerenciadoras não entenderam que tipo demora mais e aí fica apertando, sabe, o projetista para que ele entregue logo o projeto, e aí o projeto sai não sai como deveria ser sido. Sai abaixo do padrão, né? E sai diferente do que vai ser feito pela instalação, porque o que acontece? Isso.
Porque o projetista tá ali, tem que entregar, tá pressionando, ele faz assim meio que de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, obviamente, né? Tá tudo dimensionado, tá tudo não sei o quê, mas às vezes passa várias coisas, né? Tipo uma aprumada que não continua, um ponto que no segundo subsolo tá em um ponto, mas no terceiro tá em outro, né? Em outro shaft, né? Passa, né? Porque é falta de atenção, né? Então, que não tem tempo para ver, né? Então eu tô sentindo muito isso, né? Ultimamente, né? Nesse ramo de projetos, né? Então isso também não é para defender o projetista, né? Mas tem essa questão Mas também. já defendendo, né? Mas já defendendo. É que o que acontece? A gente entra naquele ponto, né? Às vezes o barato é o quê? É o cara fazer aquilo que ele sempre faz. Então, tipo assim, eu tenho 5 projetos prediais. Eu coloquei aquela mesma estrutura de shaft para fazer o comando setorial, para fazer a zona de redução de pressão, aquele conjuntinho ali. Mano, eu taco aquilo em todo o projeto. Aí, numa dessa, tá uma válvula redutora pilotada. Só que o que acontece? Não era todos os projetos que precisavam de uma válvula redutora pilotada. Porque a gente sabe que ela é muito mais cara, ela é uma válvula para uma situação de maior pressão. E às vezes você tem uma situação onde não cabe isso, não pede isso. E você precisa entender esse cuidado, esse apreço. Só que na pressão, na velocidade de executar e... Você acha que o projeto é tudo igual? E outra, vou te falar outra coisa. O projeto ele já é jogado na instaladora desse jeito. Qual jeito? Aqui vai estar o básico. Aqui vai estar mais ou menos como você tem que fazer. Relaxa que o instalador já faz isso há muito tempo, ele vai dar aquela refinada para instalação. É isso mesmo. Porque o que acontece? Pode falar. Mas é isso, né? Que nem a gente falou também no Binkcast passado. O pessoal quer orçar antes do projeto. Né? Então a gente já quer orçar numa fase básica no pré-executivo. Então é um pré-projeto que chega para a instaladora para poder orçar. Nem é o projeto final. Então, assim, a instaladora tem que chutar muito para cima, né? Porque às vezes não está dimensionado ainda, né? Não tá assim, né? Às vezes a gerenciadora pula de fase, né? Mesmo sem ter resolvido todas as questões, né? Enfim, por questões financeiras, por questão do cliente, enfim, N questões aí, né? E aí você tem que... A instaladora precisa jogar muito para cima, né? Porque a pressão é muito grande para o projetista poder entregar algo meia boca. E aí, olha como que é o negócio. A gente está tendo contato com algumas obras, né, em que o BIM está feito tão de forma avacalhada que as próprias instaladoras estão fazendo um rebim do projeto, que é o quê? Usar uma equipe de projetos dentro da instaladora para verificar a compatibilização do projeto do que elas têm que instalar. Nossa. Por quê? Porque quem deveria fazer isso em projeto não fez. Isso é mais agravante nos projetos que são feitos em CAD, nitidamente. Nitidamente hoje, os projetos que as instaladoras precisam pegar e executar e são feitos em CAD, a equipe de projetos dentro dessa instaladora tem que fazer isso em Revit. E aí, como que você faz isso em Revit? Você modela as instalações que vão ser instaladas com as peças que verdadeiramente vão ser instaladas. Porque a lista de material que hoje é executada pelas instaladoras não é a lista de material que extrai pelo projetista. Porque eles não confiam na lista do projetista. Não confio. Então, aí, o que faz? Faz o projeto de instalações tá novamente. Tendo um infarto ali. Vai. Tá tendo piripaque ali. Hoje ele cai pra trás. A cara do Mar tá descrédulo. Hoje ele vai ouvir uns stories que ele vai cair pra trás. Não, a questão é que é o seguinte, o que causa... assim, a verdade é uma só, na minha visão, né? O pessoal trouxe pro BIM o conceito de gestão de projeto de CAD.
Projeto básico, executivo, libera para a obra, depois vai para a obra e acabou. Encerra o acordo com um e começa com o outro, depois faz as build. Cara, não existe isso no BIM. O conceito BIM não é isso. Você entende? O que acontece? Primeiro, além do tempo de projeto, você tem que levar mais tempo para fazer o projeto, senão você vai entregar nas coxas, como dizem popular português. Não é que o cara não fez porque não quis, não sabe fazer, porque não deu tempo de fazer. Tinha que entregar, tinha que medir, tinha que faturar, entregou. Você entendeu? E aí a instaladora tem que ficar fazendo essa reengenharia porque não confia, porque não tem tempo de fazer. Aí se Outra a coisa. gerenciadora pegasse o projetista e a instaladora, botasse numa Isso. mesma sala de reunião, ó, vamos ver aqui os Exatamente. clash, vamos ver o projeto. Exatamente. Não, e principalmente os materiais, hein? E Os materiais, vamos Ô, pensar filhão, aqui. você põe esse mesmo bloquinho em 50 projetos, mas, cara, vamos conversar sobre esse bloquinho que você põe? Eu vou dar outra situação. Não, deixa o Marlon falar. Não, só concluir o raciocínio, Concluir, né? Maria. Então, a forma como fazem a gestão de projeto atualmente, você pensar o cronograma 3, 4 meses para fazer um projeto de uma edificação inteira em BIM, é, assim, inexequível para uma metodologia BIM corretamente aplicada, né? Então, assim, além de ter que mudar o raciocínio em relação ao tempo, você tem que mudar a forma como é gerido o projeto. Primeiro, que o Rodrigo bem falou, a gente precisa vincular a obra com o projeto. Então, o projeto na fase executiva, cara, põe na mesma sala, tranca a porta. Só sai de lá com o BO resolvido, entendeu? Vai a equipe de engenharia do canteiro, vai a equipe da instaladora, vai a equipe de projeto, se vira. Você entende? Porque a ideia é que você vá para a obra com todos os problemas resolvidos. Ponto. Facilita o trabalho, é mais rápido para executar e etc. Sem contar que existem também os conceitos de pacotes de trabalho, né? Uma AWP da vida, por exemplo. Fica mais rápido para executar, fica mais assertivo para quantificar, você diminui o erro, a margem de erro diminui porque você tem um volume menor para trabalhar, compra muito mais assertivo, e você tem um cronograma mais dinâmico, né? Porque você não precisa fazer o executivo agora de um negócio que você vai construir daqui 2 anos. Então, justamente em função dessa falta de adequar os métodos de gestão de projeto, na minha visão, é o que causa essa loucura que é projeto BIM hoje. Eu vou queimar o CAD hoje, hein? Vai vendo. O que acontece? Bom, a projetista tem um projeto que ninguém confia. Então, a instaladora precisa remodelar aquilo com as peças que, de fato, a instaladora usa para esse tipo de instalação. Aí a instaladora vai lá e faz a instalação no shaft, que é previsto pela projetista. Já até sei onde ele vai chegar. Aí, não cabe. Você joga um comando setorial na frente, outro comando setorial atrás, com 6 polegadas, os caras usaram um bloquinho de CAD de 4 polegadas. Quando você põe as peçonas de 6 polegadas, filhão, o shaft não cabe nenhuma direito. Aí o que acontece? Olha, vai ver um problema. Se a gente já tá a instaladora fazendo isso, é porque, gente, já rolou projeto executivo de arquitetura, de estrutura, de instalações, já aprovou obra, já tá tocando canteiro de obra, já tá subindo pilar. Vocês estão entendendo em que situação que o negócio se encontra? Galera, é chocante. É chocante. É chocante. E eu vou te falar o que acontece. É a porra do bloquinho, mano. A porra do bloquinho fode o cara. Porque o que acontece? Ele fica preso no bloquinho do CAD, mano. O cara fica preso, mano. Porque assim, ele fala, pô, eu vou ter que fazer esse bloquinho escalonar pra 6 polegadas. Vixe, qual que é a dimensão disso aqui? Não, mano. É só colocar 2 bloquinhos aqui. O instalador depois ele se encaixa lá, ele dá o jeitinho dele. E esse raciocínio trouxe pro BIM também. Trouxe pro BIM também. Trouxe. Os caras, a gente começa a reaproveitar a família, sabe, para representativo, já tá pronto, põe essa daí. Não, então, vamos pegar um negócio meio pronto aqui, cara. Aí, ó, Marinho, a Isaac faz, não tem a família no diâmetro correspondente, aí pega uma família que é menor. Não, adiciona,
vou usar essa aqui mesmo, só que eu só vou mudar na descrição dela, o diâmetro dela, a dimensão dela. Mas, na real, ela é daquele tamanhozinho ali no modelo. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem essa percepção. Mas o impacto num shaft é cruel. Só para vocês terem ideia, a gente teve que invadir o shaft de hidráulica para poder colocar o conjunto de redução da válvula de redutora. A gente fala válvula de redutora, parece que é só uma válvulazinha ali. Mas tem todo um conjunto para fazer o cavalete dela ali. Uhum. E a gente precisou fazer isso para fazer a instalação de hidrante. Então, tudo isso precisou fazer o quê? Voltar e-mail para projetista falando que o shaft que eles previam não atende o... E aí sabe que a projetista falou, não, tá tudo certo, podem seguir assim, tá tudo bem, segue o jogo. É claro, não pensaram absolutamente nada, cagaram pro projeto. Já receberam E será que é tão difícil você marcar? Hoje em dia você manda um invite pro cara, uma sequência, a cada 15 dias ou mensalmente, senta, conversa, tamo assim, assim, assada, a instaladora fala assim, não, isso aqui tem que ser assim, assim, assada. É tão difícil fazer isso? E aí eu vou te falar um negócio. Eu acho que o que pega mais é a contratação da instaladora. Você vai ter que pagar uns 2, 3 meses a mais para a instaladora de trabalho, porque ela vai estar participando do projeto, e não só depois que acaba. É só isso que tem que desembolsar, mas assim, o retorno depois é óbvio. Uma vez que você tem uma equipe treinada, aí a gente fala sobre a competência das equipes de projeto hoje das grandes projetistas. O que aconteceu? Ocorreu que o BIM chegou e os cabeças brancas que entendem melhor sobre isso, que falam, isso aqui não vai caber nada. Mano, o conjunto disso aqui é gigante. Por que eles entendem tão bem isso? Existe uma coisa chamada aí, Yes Built. Tem muita empresa de projetos que ia, depois da conclusão, fazer o Yes Built do projeto. Quando você vai lá fazer o Yes Built do projeto, você tem a real noção de como foi instalado. E você tem a real noção de espaço, dimensão das coisas, dimensão das peças. Isso dá um entendimento muito maior sobre o que está sendo feito, porque você fala assim, pô, eu representei isso, os caras instalaram isso, por quê? E olha a diferença de proporção das coisas. Aí o que aconteceu? Chegou o BIM e esses cabeças brancas não quiseram entrar no BIM. Boa parte deles falaram, não, mano, eu tô aqui no CAD, eu tenho um conceito na minha cabeça, pega esses moleques mais novos, que aprende tecnologia, mexe com computador, faz o Salseira 4, toca eles no BIM. Só que esses rapazes não têm esse conceito de espaço, de dimensão, de especificidade de cada tipo de material. Por isso que é importante fazer a mescla aí da coordenação, né, com os caras mais experientes. Aí o que aconteceu? Rola muito ainda projeto onde é muito longe do que vai ser instalado. É muito longe. O projeto em BIM vira um rascunho do que o cara vai fazer. É bizarro eu dizer isso, mas vira um rascunho do que o cara vai dizer. O cara, ele colocou ali os aquecedores, beleza, vai tantos aquecedores. Ele colocou essa válvula. Não, mas não é essa, mas são essa mesma quantidade de válvulas, mas é outro tipo, ok? Aqui, o caminhamento que ele fez aqui dá pra gente fazer. Não, beleza, fechou, então é isso. Agora vamos só levantar o material aqui na mão, o que não faz um menor sentido. É muito legal quando você projeta a instalação e a sua lista de material é o que vai para a obra. É com Vão que os comprar caras o que você listou. fato, é exatamente o que você de fato vai comprar para a obra. É bem legal isso. Então, agora eu vou jogar uma pergunta para vocês aqui. Acho que é por isso que deu esse problema maior, viu? Acho que a galera nova tá no BIM e ela não tem essa visão do todo. Por isso que a gente fala que é uma geração de transição, né? Esse cara que tá no BIM hoje mais novo vai ter uma visão mais experiente daqui a 20 anos. Aí vai ser o mesmo senhor. Talvez. Vai ser aquele senhor com experiência, né? Vou te perguntar uma coisa. O cara que fez esse projeto que eu usei como referência aqui, será que ele vai ter o discernimento de, putz, daqui 20 anos não vai fazer um shaft como que ele fez hoje? Por quê? A água não bateu no bumbum dele. Mas o cara aprende, cara. Ao longo da carreira o cara aprende. Então, mas como que ele aprende se a água não bate no bumbum dele? Não, mas aí vai bater cabeça nas obras por aí. É óbvio que vai bater cabeça. Mas aí que entra pra mim o ponto. Tem que transferir um pouco da responsabilidade pra projetista, mano. Lógico. As projetistas estão muito acomodadas com a coisa. Eu mando um rascunho ali, o instalador se vira. Não. Eu sinto muito isso no geral do contexto. Então, se a água não bater no bumbum,
Não volta. Perdiga, introduza o seu pensamento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês três aí, quero uma resposta de cada um, tá? Eita, já Eu até quero sei o quê. saber. Não sabe não. O que vocês então, que cada um Vai pensa adivinhar. e recomenda para que o projetista hoje, o cara que está vendo ouvindo o nosso podcast aqui, o que ele tem que fazer, né? Dá uma, duas, três dicas, conselhos aí. O que ele tem que fazer para poder ser um bom projetista, né? E que vai realmente atender às necessidades da obra. Eu sou o último. Posso ser o primeiro? À vontade. Ó, Um de cada vez. esse papo de ele precisa pisar na obra, sem isso não rola, eu acho que é um pouco preguiçoso. E eu vou dizer o seguinte, para mim o projetista ele precisa conhecer, obviamente, norma, ele precisa conhecer muito de material. Ele precisa parar de usar aquele material porque todo mundo usa. Ele precisa muito sair dessa... Tá, O cara precisa ir em evento, feira, essas coisas, entender, pesquisar. ele precisa começar a se perguntar. Tipo assim, Legal. beleza, eu vou fazer esse reservatório. Por que esse reservatório vai ser assim? Tá, por que eu Show de vou bola. usar PPR e não vou usar PVC? Por que eu vou usar uma válvula de gaveta e não vou usar uma válvula de esfera? Uhum. Ele precisa começar a fazer perguntas para ele mesmo, e isso vai fazer ele introduzir mais profundamente sobre o raciocínio. Por que eu, no gás eu vou usar aqui aço carbono e não vou usar cobre? Por que eu vou usar o multiflex e não vou usar o outro? Por que eu vou fazer a instalação com PEX e não vou fazer com outro? Tá. Entendi. Posso terminar aí o raciocínio? Tem mais uma... E aí uma outra linha. Por que eu acho que obra não é necessariamente você precisa visitar ela? Parece bizarro, mas o YouTube ajuda demais. O YouTube, cara, o que tem de vídeo de instalação no YouTube explicando exatamente, o cara vai lá e às vezes assim é uma coisa até mais essencial, porque é o seu Zé que tá explicando o negócio e é o seu Zé que mete a mão na massa. Ele falou, ó, todos os caras põem essa porra desse veda-rosca aqui, veda-rosca aqui vai dar vazamento, porque esse tipo de instalação não adere com esse material. Você tem que usar dessa forma e dessa forma aqui para fazer o processo. Entendeu? Então, tem N situações. Agora, tem algumas coisas que você só vai ter a partir de obra, como por exemplo, tem uma instalação que foi feita em PAD enterrado. E, cara, ficou comprovado. Derivação de T de redução em PAD enterrado com a movimentação do solo dá bosta. O que a galera evita hoje de usar o PAD em instalações de incêndio enterradas é bizarro. E não só de incêndio, né? Porque pode ser usado para água também. Porque quando rola a movimentação de terra é complicado. Então, hoje, o que a galera mais tenta fazer? Usar aqueles cavaletezinhos de concreto, deixar a tubulação apoiada sobre eles e contornar toda a edificação. Por exemplo, os galpões logísticos e tudo mais, rola muito hoje. Hoje o pessoal não enterra mais nada. Por quê? Cara, rolou um vazamento, filhão. Você só vai ver quando tiver acontecendo um assoreamento no solo, aflorando água. E a gente não tá falando de uma pocinha, não, mano. Uma tubulação de 8 polegadas aflorando água é tipo Sabesp com problemas, entendeu? É nesse nível. Então eu acho que é essa linha aí. É essa linha aí de que dá para fazer um cara se tornar um projetista melhor. Colocando no mundo ideal onde ele ganha bem e tenha tempo para fazer o seu projeto e pensar nisso aí, né? Tá bom. Ó, só que eu vou adicionar mais só um outro pensamento aí, tá? Tem muito cara que quer ganhar primeiro, ser aquele cara primeiro, para depois ele se tornar aquele cara primeiro. Eu ouvi de uma pessoa que assim falou para mim assim, Elias, eu não vou mais trabalhar com aquela pessoa. Eu falei, por quê? Porque eu pedi para ela fazer um negócio e ela falou, isso aqui quem faz é projetista. E ela não é projetista. Só que o que acontece? Primeiro você faz e executa bem feito uma função para depois você conquistar aquela função. Nunca é o contrário. Não te colocam primeiro naquela função e depois faz você aprender aquela função.
A gente vai entrar em papo de justiça, mas falando real de mercado. Real de mercado é o seguinte: o Marlinho não vai virar BIM Manager se ele não for um BIM Manager. Primeiro ele vai ser testado 35 bilhões de vezes lá, os caras falam, pô, o Marlinho é o BIM Manager. Então fechou. Tem capacidade para assumir a função. Exatamente. Ponto. Primeiro você é chicoteado como supervisor lá. Beleza, mano. Esse cara aqui tocou equipes, fez tudo, olhou o balanço, fez as vendas subirem e tal. Agora ele vai virar gerente. Mas não é que ele virou gerente e depois aprendeu a ser gerente. Não. Primeiro você conquista o conhecimento e depois a vaga. O coach rolou solto hoje também. Aí, Rodrigo e Marlon, quem vai falar aí agora? Marlon primeiro. Tá. Quando eu fui estagiário numa empresa de projetos, trabalhei com projetos de hidráulica e trabalhei principalmente com BIM, né? Naquela época tinha um cara na empresa que o Elias conheceu, porque nós trabalhamos juntos numa outra empresa que ele também estava. E ele, cara, todos os estagiários da equipe dele, da equipe de hidráulica, ele pegava o cara estava fazendo a modelagem, por exemplo, de uma copa. Ele falava, vem aqui, tira do computador, leva lá na copa do prédio, mostra, tá vendo isso aqui? Você tá fazendo isso, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, né? Mostra pro cara, vai lá no subsolo lá, mostra o furo da viga, tá vendo isso aqui? É isso que você tá fazendo, né? Essa visão de trazer para a parte física, para o cara ter uma noção física do que está acontecendo, porque às vezes você faz um tubo de 3/4 no 3D, parece um negócio grande pra caramba. Se o cara não tem a noção, o cara vai achar que é enorme aquele tubo, né? Ou o contrário, né? Faz 4 polegadas achando que é 20 centímetros, né? Exato. Então, assim, passa em qualquer buraco. Então, o cara tem o 100 milímetros? 100 milímetros? Milímetro, é pouco. 100 milímetros. Então, o cara ter essa noção, logo para começo de carreira é importante. Desde o estágio é importante ter essa noção, né? Outro ponto. Todo profissional tem uma linha de evolução, né? Alguns têm um gráfico mais íngreme, outros é um pouco mais linear, tem o seu tempo de evolução. Acho que o grande ponto é a montagem de equipes para fazer os projetos. Porque você tem que colocar um cara mais experiente para fazer a coordenação do projeto, um engenheiro que saiba fazer os dimensionamentos e alguém para aprender com esses caras para fazer, no caso do BIM, as modelagens, etc. E aos poucos vai adquirindo aquela experiência. Não adianta muitas vezes você promover um cara que era projetista, se formou e tal, promove para engenheiro e larga o cara, abandona o cara. Porque o cara não vai ter a condição de assumir toda a bronca que chegar na mesa dele. O cara vai precisar de um apoio. Então, muitas vezes pode acontecer de um cara que não tem ainda a expertise necessária precisar assumir um BO maior e não ter a condição de atender aquele BO, né? Então, acho que passa muito por isso, a evolução profissional de cada um, a montagem das equipes, né? E aí, falando da característica do profissional, que em algum momento ele tem que ter para ser um projetista, aí eu faço as palavras do Elias as minhas. O cara tem que manjar de norma, o cara tem que... Pô, eu tenho uma engenheira, que hoje o Elias também conhece, ela foi minha chefe quando eu era estagiário, e, cara, ela engolia as normas. Sim, tem profissionais que você pergunta alguma coisa pro cara, o cara fala, não, porque na norma tal tá assim, assim, assado. Tá errado o que você tá fazendo, né? Eu não seria esse cara. Eu não seria um cara que ia ter norma de cabeça, jamais. Assim, o que a gente sabe, boa prática, que a gente tá acostumado a fazer. Mas acho que passa muito por aí. Você não percebe, viu, Marlinho? Isso aí você não percebe. Você não percebe, né? Você não percebe. O risco que corre é o cara ficar muito técnico. A gente que é muito técnico, a gente sabe que a gente não ganha dinheiro. Se você for muito técnico, você não vai ganhar dinheiro. É o risco que o cara corre. Porque a gente faz tudo. Família, Dynamo, é tudo. Mas dinheiro você não ganha. Entendeu? Então o cara só corre esse risco. Se o cara faz um projeto meia boca, olha só o conselho. O cara faz um projeto meia boca, o cara lucra mais, entendeu? Porque fica mais barato para a empresa. É mais rápido, né? É mais rápido, enfim. Mas eu vou te falar, você falou um negócio aí do tempo, eu acho que o tempo é muito relativo, muito. Não, porque cada um tem o seu. Eu não tinha esse amor por ficar lendo norma, cara. Eu não tinha. Aí o que acontece? Chegou um ponto que eu falei assim, cara, para mim poder me basear, porque assim, isso rola muito quando você começa a premissar projeto e participar de reuniões. Porque os caras começam a te perguntar, ô Perdigão, por que você vai fazer essa instalação dessa forma e não vai fazer desse jeito? E o que acontece? Você tem o conhecimento das boas práticas
Que aí você precisa ir lá e falar, não, é porque normalmente, se você faz assim, vai dar uma infiltração ali, porque cria uma declividade muito acentuada, coisa do tipo. Ok. Ou você fala, a norma. A norma não me permite. Então, o que que acontece? É uma Você tá coisa... municiado, né? Você tá municiado. Eu só quero entrar no combate, mano, se eu tiver armado, mano. Exatamente. Eu não quero entrar no Ou combate... eu entendo das boas práticas, ou eu vou Ou estar aqui dois, né? pra. Ou tá com os dois. Se você tiver Ou com os tá com dois, os você tá dois. com Melhor escudo e ainda. arma, tá ligado? Mas Melhor ainda. é fundamental, porque aí o que que acontece? Aí eu comecei a ser um cara mais de norma. Porque eu falei assim, pô, eu vou falar hoje o assunto é isso, porque a gente começou a premissar água quente, tá? Vão me perguntar onde que vai estar a válvula misturadora, qual a distância máxima que ela vai percorrer, por que que ela pode ou não fazer isso, quantas vai precisar ter, por que que a gente não pode estar abaixo dessa temperatura? Aí eu vou ter que falar da bactéria que causa em água quente, quando não está quente o Olha lá, ó. suficiente. Tá fadado a pobreza, cara. Aí, Fadado. É muito Vai ganhar técnico. dinheiro, não, Não Elias. vai. Não vai ganhar dinheiro, não. Não vai. então, o que que acontece? Você vai, se municia de tudo que está na norma, se municia de tudo que está nos livros sobre aquele assunto. Opa, você chegou aqui na reunião, você tá pá. O que que vai acontecer, Marlinho? Ali na O cara vai frente... te perguntar alguma coisa que você não estudou. Aí, não. Certo. Não, aí ele vai falar assim, ô, mas e se a gente fizesse assim, será que dava certo? Puta que o pariu, verdade, cara. Verdade, eu tinha pensado. Mas assim, eu vou, dica básica, essa é fundamental. Vou estudar o caso, na próxima reunião eu trago uma resposta. Lógico, Cara, sempre. Isso é sempre. Pronto. Nunca Cara, falhou pronto. comigo, nunca Sempre. falhou comigo. essa é a minha melhor resposta. Eu Não. só dou essa resposta e respondo tudo por e-mail depois. Mano, Exato. nunca falhou. Porque assim, vou lá, estudo o negócio, na reunião seguinte falo, ô, fulano de tal. Tinha um cara, esse podcast vai ficar longo e o Rodrigão nem falou ainda. Puta que pariu, velho. Não, mas eu vou ser rapidinho. Uma última história, né? Teve um projeto que eu fiz de umas reuniões de premissamento. Eu deixei vocês dois falar primeiro, que eu sabia que vocês iam chorar. Pô. Aí o que acontece? Tinha um cara que ele era da gerenciadora, só que ele tocava muito na obra, né? Ele tava muito conectado à obra, ele manjava muito, né? Então o que acontece? Ele ficava me cutucando direto. Ô, Elias, e essas águas pluviais aqui? A gente consegue ligar na galeria? Pô, precisa desaguar lá? Por que a gente não faz não sei o quê? Por que a gente não faz não sei o que lá? Aí eu falava, eu esqueci o nome dele. Vou verificar e trago. Na próxima reunião tava lá, o decreto fala que tem que ser assim, assim, assado. Ó, a norma municipal fala que tem que ser assim, assado. Cara, é um processo maravilhoso, porque você aprende, você é forçado a aprender, e depois você vira aquele cara que o Marlon falou. Nossa, sabe um monte de norma de cor. Não, cara, vira automático, tá intrínseco, tá dentro de você. Você estudou para aquilo, você começa a falar sobre aquilo, você naturalmente vai Por você ter memorizando. praticado muitas vezes, né? Aplicado não é que, tipo muitas assim, vezes. Eu peguei a norma, fiquei olhando e decorei. Uhum. Não, Não, você seria um engenheiro de humanas. O cara que lê norma até decorar é engenheiro de humanas. Engenheiro de norma. Bela definição. Essa é nova, eu não conhecia, não. Eu não conhecia, não. Manda lá, Rodrigão. E aí, o que um projetista precisa ter? Eu concordo 100% com o que vocês falaram, né? Mas nunca pisei numa obra. Não, mentira. Fez um concretozinho, né? Fez mentira, um concreto, né? Bateu lá, já fui numas obras assim. Mas, de fato, eu nunca fiz umas builds. Então, isso realmente é interessante a gente ver, porque umas builds do que a gente fez, né? Eu já fiz build do que os outros fizeram já. Agora, do que eu fiz, eu nunca fiz. Talvez porque ainda meu tempo é curto, né, de projetista, talvez não deu ainda tempo de ir em um lugar, né, para ver, né? Como é que você vai lá no estádio do Galo e para ver as builds? Aí não dá, né? E precisa estar dentro do pacote contratado, né? Às vezes não Precisa, tá, né? Não tá. Então, isso realmente falta, eu concordo. Mas assim, uma coisa que quando o Robson já perguntou, né? Ele perguntou assim, o que um projetista, né, precisa, né?
Daí, a gente fica naquela noção de... Eu já me peguei aqui dentro de uma empresa de projetos, né? Então, assim, eu sou um projetista júnior, aí tem um carinha que é um projetista pleno, tem um carinha que é um projetista sênior, e tem um carinha que é o engenheiro, e tem um carinha que é o coordenador, né? E tem outro carinha que faz só o comercial, só faz... É engenheiro também, mas só conversa com os clientes, né? Mas Então, precisa assim, manjar da estrutura tem, como um todo, né? você tem toda uma categoria dentro de um escritório de projetos, né? Onde um carinha vai, né? Um monta lá um pouquinho, né? É como se fosse realmente uma cadeia de produção de um projeto, né? Não é só um cara que faz o projeto, né? São várias pessoas, né? Que vai montando aquele projeto, que no final o coordenador e o engenheiro vão olhar aquilo, né? Tá bom, né? Calcula aquilo e é isso aí, né? Então, assim, um projetista precisa passar por essas fases, na minha visão, tá bom? Não dá para você já chegar de cara e já querer meter o projeto, saiu da faculdade, já querer fazer um projeto de um prédio. Não dá. Vai fazendo aos poucos, né? Entra numa empresa, conhece pessoas, né? E vai fazendo isso aos poucos. Faculdade só diploma, cara. Só diploma. Faculdade... Até porque Ainda mais você... a nossa, puta, engenharia civil. Fiz federal. Tô nem aí, filho. Vou pegar o cara lá. Tô nem aí. Você sabe fazer o bagulho? Sei. Vai ganhar o mesmo que o cara que fez. Quando o cara fala que fez federal, a única coisa que eu penso provavelmente ele pega rápido. Provavelmente ele pega as coisas rápido. É a única coisa. É a única coisa que eu penso. O restante, filhão, vai suar. E assim, ó, em cima disso aí, ó, pegou projeto grande e não tem essa baganha, ele não traz as melhores soluções para o projeto. Basicamente é isso. Assim, primeiro, um projetista precisa passar, né, para tipo, puta, eu sou um projetista. Então, tipo, eu comecei do zero e fui fazendo escadinha até virar um coordenador de projetos, né? Outra questão, né? Quando você chega no nível de coordenador de projetos, né? Quando a gente está no escritório de projetos, não tem um projeto rolando, né? Tem ali 5, 6 projetos rolando ao mesmo tempo, né? Muitas vezes tem equipes distintas em cada um deles. Muitas vezes são várias equipes. Você tem 6 equipes trabalhando, então você tem 3 equipes trabalhando em 6 projetos, né? Cada um com 2 projetos e um coordenador só, né? Então o coordenador falta dar aquela atenção, sabe? Aquele puxadinha de mão, sabe? Você pega o braço assim do projetista e fala, ó, vem aqui, né? Senta aqui do meu lado, ó, isso aqui não é feito assim, vamos rabiscar junto, leva para cá. Não existe isso, tá bom? Não, é muito difícil você achar um escritório de projetos que tenha alguém assim, né? Que vai enxugando, né? Vai enxugando até tirar o máximo da gente, e aí o cara só fica ali bitolado em coordenação de obra, fazer reunião, fazer coordenação de projeto, fazer reunião com o cliente, resolver BO, porque teve BO não sei o que, fazer memorial, não sei o que. E, cara, o projeto ele deixa lá para os projetistas, entendeu? Tipo, depois ele só valida, faz o dimensionamento, né? Então, falta esse cara experiente, o coordenador, que tem toda essa bagagem que vocês falaram, de pegar o projetista e sentar do ladinho dele e explicar o projeto e explicar os pontos negativos e positivos daquilo. Né? Não, então... assim, é meio que essa é uma cadeia, de fato é uma corrente, né? O cara que tá lá, que é um projetista, tem que pegar o estagiário mais novo que chegou e mostrar fisicamente, ó, pega aqui, ó, tá vendo isso aqui é um captor de pans, né? Isso aqui, ó, vai acontecer assim. E o cara que é mais experiente, pegar esse engenheiro mais novo, que já tem uma carga, uma bagagem de alguns anos, e falar assim, ó, esse processo aqui, esse pensamento aqui, esse raciocínio, esse cálculo, é uma coisa diferente, né? Mas você entende que para ter isso, você precisa ter tempo para isso, né? Então, mas, ó, Rodrigão, mas falar, hoje no mercado, vamos falar real. Ao longo dos anos isso, né? Vou falar umas palavras duras aqui, mano. Os caras são preguiçosos. São preguiçosos. É o que eu falo, como desenvolvedor BIM. E projetista é a pior raça que tem, porque o cara quer apertar um botão e quer que a coisa aconteça. E não é assim que funciona, cara. Você quer um botão para avançar para frente. É nós que dá a ideia para evolução, filho. É assim, ó, o cara, mesmo que ele... Por exemplo, a gente falou de ter um cara mais velho que fala, ó, tá vendo isso aqui? Não custa nada, mano, ó. Central de redução de não sei o que, ó.
central de água quente e como instalar. Cara, ele vai ver todas as peças ali, ele vai ver os caras explicando sobre cada uma. Tem vários congressos, tem vários fóruns pela internet que os grandes fabricantes fazem, trazem muita informação sobre o assunto. E o que que acontece? Hoje, com tudo que a gente tem ao nosso alcance, o cara só precisa te jogar tópicos, cara. Por exemplo, a gente tava falando aqui da Legionella, eu nunca sei pronunciar o nome dessa bactéria da água quente. Mas ele jogou um tópico ali, ó, tem que tomar cuidado com a temperatura da água quente, porque pode provocar a criação dessa bactéria. Cara, aquele é um tópico. Qual que é a sua função, senhor? É ir pesquisar o bagulho, mano. Você vai mexer com isso, você vai instalar isso. Entendeu? Então o que acontece? Hoje o problema maior que eu vejo é a preguiça. O cara quer chegar, ele quer trampar as 8 horas dele, ele quer aprender e executar dentro daquelas 8 horas dele, ele quer sair 8 horas depois e esquecer completamente aquilo. Mano, Aí não quer rola. Ir pro seu barzinho na Faria Lima, é isso aí, filho. Não rola, filhão, não rola. A dinâmica da nossa vida não é essa. A dinâmica da nossa vida é o seguinte: naquelas 8 horas, em boa parte delas, a gente executa conceitos ou tarefas de produção, porque parar em cima de uma planta ali e estudar, pô, aqui seria legal de colocar o reservatório, mas, mano, para fazer aqui a captação vai ficar muito ruim. Não, vamos levar para cá, porque aqui a gente faz. Ali você passa horas. E é sua cabeça no conceito, mas o seu estudo, ele é muito fora daquilo. Tá na sua vida, tá no seu dia a dia. Você precisa de mais, se você quer mais conhecimento. E mais conhecimento para te fazer ser melhor. Não tem como. Não tem como. É isso, você precisa ser autodidata, né? Só que nem sempre todo mundo é autodidata a esse ponto, né? Ok, então, mas tá bom, você não quer ser autodidata? Dedica umas 2 horinhas ali do seu final de semana. Né? Até mesmo tira das 8 horas de trampo, né? Faz 6 horas de trampo e 2 horas de estudo, né? As empresas vão adorar, as empresas vão amar isso aí. As empresas que eu conheço não vai amar tanto, não. Mas, ó, mas vamos lá. E eu vou te falar um negócio, viu, Rodrigo? Ninguém fica no pé. Ninguém fica falando por que você não tá mexendo no projeto se você tá estudando uma norma para fazer o projeto. O cara ele pensa justamente o contrário. Eu tive uma coordenadora assim, viu? Só para você saber. É? eu tenho as minhas referências vão na seguinte linha. Se você parou para estudar, para executar bem feito, tá bom que você demore um pouco mais. Eu tenho uma maior garantia de que aqui vai sair um produto que eu posso confiar mais. É essa linha de pensamento. Agora, a minha gerenciadora não tava nem aí, filho. Tinha que entregar. Minha coordenadora tinha que entregar. Não, tô lendo a norma. Foda-se a norma. Eu quero saber da norma, vai. Quer saber, vai conseguir entregar no prazo? Quero saber isso. É isso, filho. Tá nem aí, se tipo, puta, mas isso aqui ficou feio, ficou ruim, vamos tentar dar uma melhorada. Não, mas tem que entregar amanhã, você quer fazer isso agora? Mas eu só peguei o projeto ontem. É isso. Ai, bom, caralho. Então, assim, essa é a realidade. Eu só tenho um último ponto, né? E a última coisa... Assim, aí depois eu dou meu ponto de vista aí. Isso, falta o seu, né? E a última coisa, né, antes da gente... peraí. Só pra gente fazer um suspense. Porque senão o cara chega no final do vídeo, o cara não vai ver o que o Perdiga vai falar. Então, Perdiga, faz um merchan. Faz um merchan, cara. Não, mano, já tava programado, mano. E o Malo é foda. Eu já tinha entendido desde o início, mano. Malo é foda, né? Você corta essa parte do vídeo aí, Perdigão. Eu ia dar Perdiga agora, mano. Era a última. E sabe o que o projetista... Corta, tá, Robson? Sabe o que o projetista precisa, mano, pela última coisa? Mano, fazer um bocado de curso que a gente tem na internet, mano. Tem vários cursos na internet que a gente pode conseguir, assim, a gente compra e é barato, a gente faz o curso ali, né? Tá tudo disponível, que nem o Elias falou, né? Pode ser no YouTube, pode ser na Hotmart, pode ser em outros canais de engenharia que vende cursos. Tem muito profissional capacitado para fazer esse tipo de coisa, né? Assiste, mano. Vai lá, paga uma graninha, investe no seu conhecimento, que não tem nada melhor que isso. Não, Perdiga? Qual é o seu ponto? Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram.
E principalmente com esse último ponto que o Rodrigão falou. Por quê? Porque nós temos a nossa plataforma de cursos, né, voltados para engenharia, né, para projetos. E se você realmente quer se destacar, quer ser um profissional melhor e ter mais conhecimento, executar seus projetos com excelência, eu vou deixar aqui na descrição os links, né, da Evolve, a nossa plataforma educacional voltada para engenharia, tá? A gente está começando aí com projetos de Revit básico, elétrica e hidráulica, mas a gente tem aí um roadmap de longo prazo aí para fornecer diversos outros cursos para vocês que vão ser lançados ao longo do tempo aí de 2023, 24, 25 até a eternidade, tá bom? E se você é uma pessoa, uma empresa que deseja contratar diretamente uma empresa que já seja qualificada para executar os projetos em BIM, também temos a nossa sociedade aqui, que é a Alpha BIM Engenharia, que trabalha com projetos de elétrica, hidráulica, sistemas, combate a incêndio e também, né, projetos e modelagem em BIM. Então, se você tem alguma demanda desse tipo, entre em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição para atender as suas necessidades. Tá bom? Os links vão estar aqui na descrição, telefone, e-mail, sites, tá bom? Então, bom, da minha parte é isso. É isso, não tenho... né? Bom, galera, é o seguinte, mano. Vamos encerrar essa bagaça aqui, porque, mano, é disparado, acho que o podcast mais longo que a gente já fez. Não sei não, cara. Não sei não. Não, a gente chorou mágoa, hein, no último, hein? Não sei não. Porque assim, é 4 falando, né? 25 minutos pra cada, pá. Mano. Quem comentar... Não. 45 minutos pro Elias. 45 minutos pro Elias, né? Os caras, Você falou bem, Rodrigão. Você falou bem também. O Perdigão falou, mano. O Perdigão falou, velho. Eu usei minha cota, cara. Usei minha cota. Usou sua cota. A cota de narigudo, o Perdiga preencheu. A cota do ano, né? Agora só ano que vem, né, Perdiga? É só ano que vem agora. Só ano que vem, cara. Não, mas eu gostei do tema, viu, mano? O tema foi bacana, deu pra gente explorar ele legal. Tem um vencedor nesse embate? Não. Não tem um vencedor, né? Mas vamos lá, viu? Eu acho que o instalador tem muito conhecimento para passar pro projetista e o projetista precisa atender mais o instalador, viu? Acho que... Mas você está se defendendo só, mano. Você tá só se defendendo aí só. Eu jogo nas duas, né, mano? Eu jogo um tempo em um isso aí é... em outra. Eu viro a camisa do lado contrário do outro tempo. Deixa que eu te defendo. Do avesso, né? Do avesso. E toca o pau. Que galera, então fechamos por hoje. Agradeço a participação de todos. Valeu, Perdiga. Um abraço. Valeu, um abraço. Abraço, Marlinho. Te cuida, meu jovem. Ó, mas certeza que esse fone deve estar suando a orelha agora, viu? Nada, tá gostosinho, ó. Ah, ó, louco. E a inveja? A inveja tá como? Tá como? Não, você vai ver se o microfone não vai funcionar mais não amanhã, viu, mano? Fudeu. Viu? Se tiver esse aqui, eu tenho esse. Mano, tá suadinho, você vai ver, mano. Sua orelha vai começar a coçar, mano. Você não, cara. Rodrigão, abraço, meu jovem. Te cuida, mano. Valeu, tchau. Tchau. Última sair, fecha a porta, hein? Fechou.